O nosso título da mensagem é Amar a Deus. Amar a Deus, o que você entende? Amar a Deus, vírgula, o que você entende? A maioria das pessoas dizem assim: eu amo a Deus. Mas vocês sabem que as pessoas falam que amam a Deus de boca para fora. Deus na sua palavra diz: muitos me louvam de boca para fora. O coração está cheio de iniquidade. Muitos me louvam de boca para fora. Na verdade, não me amam. Porque quando você ama a Deus de verdade, ama mesmo, é bem diferente de tudo que nós vemos. De tudo que nós vemos e estamos vivendo até. Você hoje vai poder parar e pensar, você que me assiste em casa, vai parar e pensar um pouquinho: eu amo a Deus mesmo? Eu sempre digo que amo a Deus e digo para todos: eu amo a Deus, mas eu amo mesmo? Será que aquilo que eu digo é verdade? Eu trago a seguinte frase: antes que se fale do que é amar a Deus, primeiro tem que aprender a amar a Deus. O senhor errou aí, pastor. O senhor, na hora que foi ler, o senhor deixou de ler, ficou olhando para nós e esqueceu de ler. Vamos ver se eu errei. Antes que se fale do que é amar a Deus, antes que se fale de amar a Deus, primeiro você tem que aprender a amar a Deus. Não entendi, o senhor errou. O senhor repetiu aí na sua anotação e o senhor está equivocado. Não estou errado. Antes de falar do que é amar, antes de falar que amo, antes de anunciar que amo, eu tenho que aprender sobre isso. Que era amar a Deus. Antes de estudar, antes de pregar, antes de você declarar, você tem que aprender primeiro o que é amar a Deus de verdade. Já que essa nossa reunião ela é gravada, filmada, ela aparece pelo canal do IGD e também da RIT, aparece no Brasil inteiro. Então, nós estamos agora, que essa programação vai passar um dia da tarde, praticamente na segunda-feira, ou caso eles mudem lá o dia, mas milhares de pessoas estão me assistindo, no Brasil todo. E milhares de pessoas levantam muitas vezes as mãos em suas igrejas ou em casa e dizem: eu amo a Deus. Esses dias atrás eu tive um sonho. Eu tenho orado a Deus, tenho buscado ao Senhor. E esses dias eu estava na minha casa, dormindo. Eu tive um sonho, como todo mundo. E no sonho acordei e fiquei pensando depois. Engraçado, tive um sonho estranho. O altar da igreja é o lugar mais santo da igreja. Pastores que estão me assistindo, o altar da igreja é o lugar mais santo da igreja. É onde o Espírito Santo faz a festa.
Aonde ele dirige, aonde ele se faz presente, manifesta a glória de Deus. De onde sai a palavra. Eu particularmente não gosto que ninguém desrespeite o altar. Não gosto que ninguém fique sentando no altar se não tiver motivo tal para sentar. Criança que sobe, que brinca, que corre, alguém que faz do altar em qualquer lugar, alguém que toque, alguém que cante, o altar é um lugar sagrado. Aí eu tive um sonho que tinha umas pessoas em cima do altar, estavam em cima do altar, e nesse sonho com as pessoas em cima do altar, tinha um cachorro em cima do altar. E eu estava entrando na igreja e vi aquilo. Eu fiquei muito bravo, mas muito bravo mesmo. E lá da porta eu disse: o que é isto aí? Fechei a cara. Vocês estão brincando com Deus, desonrando, desrespeitando, colocando um cachorro em cima do altar. Lugar sagrado. E eu ficava bravo lá no sonho, lá da porta ali, reclamando, dizendo: desçam daí, tire esse cachorro em cima do altar. E tudo isso no sonho. E eu fiquei pensando: Jesus, que sonho é esse? O senhor tem que me dar uma revelação. E essa semana eu estava orando a Deus junto com alguns irmãos, uma noite dessa, mais precisamente segunda-feira passada. E orando a Deus, orando por vocês, orando mesmo. A oração foi feita só pelo povo da igreja, não orei por mim, só falando: Jesus, irmão tal, a irmã tal, aquele irmão, o outro, e falando com Deus. E na hora repreendendo aqui, repreendendo de lá, e Jesus veio falar no meu coração o que e o porquê do sonho. Nós precisamos aprender a amar a Deus. E amar a Deus, igreja, uma coisa que você deve aprender no amar a Deus é respeitar tudo que é de Deus. Respeitar tudo que é sagrado. Esse é um ponto de amar a Deus. Todas as vezes que você menospreza, faz pouco caso, menospreza, faz pouco caso, não dá a mínima para as coisas santas, sagradas, você não ama Deus. Não adianta na sua oração, no seu particular, você falar: eu amo a Deus. Quando você despreza, menospreza, faz pouco caso, diminui as coisas de Deus, as coisas sagradas. Me perdoe até, não estou aqui para ofender ninguém, mas na minha oração, eu orando lá, eu dizia: Jesus, se alguém está fazendo uma cachorrada com o Senhor e com a tua obra, o Senhor corta. Eu comecei a entender o sonho na minha oração. Trazendo do popular a palavra, para você entender, cachorrada, né, que a pessoa, todo mundo sabe no popular, é a sem vergonhice, a safadeza, a picaretagem, o menosprezo, o desprezo, não está nem aí, deixa as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. E eu orando a Deus, aí eu fui ficando bravo na oração, falei: não, Deus, o Senhor não pode deixar isso acontecer. Se o Senhor estava me mostrando alguma coisa nesse sonho, então o Senhor corta, o Senhor não deixa. Hoje mesmo, quando eu vim da faculdade, eu vi uma delas aqui na igreja, fiquei muito bravo.
falei: Jesus, o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou. Eu fiquei muito bravo aqui hoje. Bravo que te fala assim, é triste com os irmãos que fazem a obra de Deus aqui. O Brasil está me assistindo, pastor da fé, homem de Deus. Mas a obra de Deus tem que ser levada com amor, com carinho e com dedicação. Se não for para fazer a obra de Deus com amor, com carinho e com dedicação, desista no nome de Jesus de Nazaré. Porque ele diz: ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. E eu ali: Jesus, que sonho é esse que o Senhor me deu? Que sonho é esse? Aí veio a segunda-feira, comecei a orar, orando pelo povo lá, de joelho dobrado, com a cara no chão. Jesus, a irmã Maria, o irmão Pedro e tal, não sei o que. Comecei a orar e fui orando: solta o irmão, demônio tal, Jesus faz isso. E na minha oração, de repente, Jesus foi me abrindo os olhos. E foi abrindo de muita coisa que a pessoa faz e depois diz: eu amo a Jesus, eu amo a Deus. Nós vamos falar sobre amar a Deus, que muita gente que acha que ama e não ama. É a obra de Deus, é o seu trabalho, é a sua família. São coisas que Deus deu para você e você diz que ama e não ama. Por isso eu pus aqui: antes que se fale do que é amar a Deus, primeiro tem que se aprender do que é amar a Deus. Ao ler essa frase, você poderia falar que eu estou errado, mas digo que não. No livro de Gênesis, pedi para vocês abrirem, no capítulo 1, versículo 26, está escrito: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Mas ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vai entender tudo aí. Deus, ele é bom e ele vai te dar grandes revelações. Deus declara que o homem é a sua imagem. Ele fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Eu te amo, Senhor. Eu amo a Deus. Você chega a chorar na sua declaração. Na sua casa, na igreja, você declara que ama a Deus, mas na verdade você não aprendeu ainda a amar a Deus de verdade. No livro de primeira carta de João, você vai entender o capítulo o Gênesis, capítulo 1, verso 26. Na primeira carta de João 4, 20 e 21, lá em Gênesis, ele diz que fez o homem conforme a sua imagem, ele fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Na primeira carta de João 4, 20 e 21, ele dá uma grande lição para toda a humanidade. Está escrito: se alguém diz eu amo a Deus e odeia, aborrece, despreza, não está nem aí para o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu não posso declarar amor a Deus sem antes ter que demonstrar isso
a alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Eu não posso. Gênesis diz: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí lá no livro de primeira carta de João, ele diz: todo homem, quando ele quiser declarar o amor a mim, ele vai pensar: eu devo fazer um bem a alguém, pois fazendo bem a alguém, estarei fazendo bem a Deus. Se eu oro por ela, me dedico a essa pessoa. Se não tem hora para mim, se é de manhã, à tarde ou à noite, eu estou amando a Deus. Vai se examinando aí. Você diz: eu amo a Deus. Os que estão à sua volta, você não está nem aí para eles. Você está mentindo. Ele está dizendo: esses que estão à sua volta, os quais eu fiz, a minha imagem, a minha semelhança, você deixa de lado. Não está nem aí para eles. E olha para mim e diz que me ama. Eu digo: se alguém diz eu amo a Deus e odeia, despreza, pouco caso, deixa de lado, não se importa com o seu irmão, com o que precisa, é mentiroso. Está escrito na palavra. Na qualidade de pastor desta igreja, eu sei o quanto eu tenho que dar a minha vida por cada um de vocês. Eu conversava com o pastor ontem, no radinho lá, falei: pastor, nós temos que ajudar alguns irmãos a se despertarem para a verdade. Nós temos que fazer com que essas pessoas aprendam de verdade a serem de Deus. Alguém tem que pagar o preço, ser de Deus de verdade. Um dos motivos, queridos irmãos, porque a outra pessoa sofre, mas quando sofre não é doencinha, não é um probleminha, não. Está nas garras do diabo. É porque não tem quem os tire de lá. Que faz aquilo que tem que ser feito para uma vida ser salva. Ninguém quer pagar o devido preço. Esse pastor que estava conversando comigo, ele dizia assim: geralmente as pessoas dizem, Jesus já pagou o preço, então eu não preciso pagar mais nada, eu não preciso fazer mais nada. Se você nos mostrar isso na Bíblia, ficamos calados. Mas só que eu abro a Bíblia e mostro: esforça-te. Na Bíblia nós achamos: todo trabalhador é digno do seu salário. Na Bíblia nós achamos: vai ter com a formiga, preguiçoso. Não, ele já pagou, eu não preciso fazer nada. Precisa, e muito. A palavra de Deus diz: orai uns pelos outros. Quem disse que eu não tenho que pagar o preço? Mas eu te amo, Senhor. Aquele que me ama, ouve, guarda, cumpre os meus mandamentos. E qual é o segundo maior mandamento?
Amar o próximo como a ti mesmo. Semelhante ao primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com a sua alma, seu coração, o seu entendimento. Eu amo a Deus. O segundo é semelhante ao primeiro. Ame o próximo como você se ama. Deus não está dizendo, se ame bem, muito, depois você pensa no próximo. Não, ele diz, olha para o próximo. Olha para eles. Ame-os. Lute. Se dedique de tal maneira. Aí sim, você estará me amando. Porque esses a quem eu digo para você amar, são a minha imagem e a minha semelhança. Todos vocês que estão me ouvindo e me assistindo, vocês podem aí se julgarem, mas se julgarem mesmo, e verem se vocês são pessoas merecedoras daquilo que vocês pedem. Se vocês têm feito por onde para receberem o que vocês precisam. Ou se estão sempre questionando, dizendo que não dá, que é difícil, que não é bem por aí, que eu acho que existe outro caminho. Não tem. Não inventa caminho. Antes que eu venha falar de do que é amar a Deus, eu tenho que aprender a amar. E o que é amar a Deus? Olha, primeiro ele diz que fez o homem conforme a imagem e a sua semelhança. E ele diz, todo aquele que não ama o que eu fiz, não se dedica por eles, não luta por eles. E ele não diz o tempo. Qual o tempo que você tem que amar? Eu costumo sempre explicar assim, quem não vela pelos vivos, velará pelos mortos. E vocês sabem que existem pessoas que passam a noite do lado de um corpo, né, numa capela, passam a noite do lado de um corpo de uma pessoa que está no hospital, pessoas que às vezes ficam na porta de um DSIP, de uma penitenciária. Às vezes o cachorro foi ali, urinou, está tudo sujo, já cuspiram, já vomitaram, e a pessoa fica ali a noite toda esperando para ser o primeiro, para que abra a porta, passar por toda aquela situação constrangedora para entrar num presídio, tira a roupa, abre não sei o quê, o bolo está todo bem feitinho, mexe no bolo todo, entra tudo esfarelado, passa por tudo aquilo, porque não quer passar antes por aquilo que tem que passar para que tal pessoa não chegue aqui a tal ponto. Aí, como agora a coisa fedeu, está fedendo, ela passa por tudo isso que não salva, não cura, não resolve. Aí eu entro com a frase que minha mãe dizia, quem não escuta coitado, escuta bem feito. Eu te avisei. Você deveria fazer o que tinha que ser feito. Lutar sem cessar, sem murmurar. Não tem dia, não tem hora. Não importa a pessoa, a gravidade do problema que ela causou, o mal. Você tem que estar ali. Amar a Deus não é medir esforços. Amar a Deus não é escolher a pessoa a quem eu vou amar. Amar a Deus não é falar que ama. O amor tem o seu lado
de apresentação, de demonstração. Amém, queridos? Então ele diz, se alguém diz, eu amo, primeira carta de João, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia, aborrece, você sabe que quando odeia, deixa de lado. Quando você odeia, você não dá a mínima. Aquele que não dá a mínima para o seu irmão, é mentiroso. Não ama a Deus. Não ama. Com quem que eu estou falando aqui que você diz, pastor, eu amo a Deus demais. Eu amo muito a Deus. Mas que amor é esse que o seu familiar ainda está nas garras do diabo? Não tem nada a ver. Amar a Deus e o meu familiar está nas garras do diabo. Eu acredito que tem. Um texto meu, alta declaração de Deus. Não há como amar a Deus sem ter que amar primeiro o que lhe é semelhante e é sua imagem. Você diz que ama a Deus e é capaz de fazer qualquer coisa por Ele. Como funciona isso? Você até diz, Senhor, eu sou capaz de tudo por Ti. O Senhor é tudo na minha vida. Dou a minha vida por Ti, eu faço tudo pelo Senhor. Tudo por Deus. Você faz tudo por Deus. Tudo. Mas Ele diz, vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Todo aquele que diz que me ama, nunca despreze o próximo, pois amando o próximo, amando aquele que é minha semelhança, a minha imagem, está me amando. Se você faz de tudo por mim, é capaz de fazer tudo por mim, tudo para que ele seja salvo. Tudo, incansavelmente. Amém, queridos? Vejamos Deus, o próprio Deus. O amor de Deus é tão grande, inigualável, que Deus, para mostrar que Ele nos ama tanto, mas tanto, tanto, não tem como medir, Ele fez com que seu Filho viesse, se manifestasse em carne, desse a sua vida, sofresse o que sofreu, e você não toma isso como exemplo para que alguém seja salvo. No quarto evangelho, no livro de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17, enquanto vocês estão abrindo, seus familiares, quem são? Você os ama? Do que você é capaz nesta vida de fazer para que os mesmos sejam salvos? Do que você é capaz de fazer? Eu encontro pessoas que entram na igreja e dizem assim, pastor, eu tenho feito de tudo por ele. Temos até, irmãos, como pastor aqui, ter que avisar a pessoa. Meu irmão, cuidado que o diabo está doido para te pegar. Pastor, eu vim aqui para o senhor me dar uma bênção, o senhor disse que o diabo está doido para me pegar? Sim, por causa dessas palavras. Você diz que tem feito de tudo para que a pessoa seja salva, ele largue as drogas, consiga um emprego, largue a prostituição, o homossexualismo, largue a vida de roubo, largue a vida de bagunça, se torne uma pessoa de Deus. Você diz que tem feito de tudo. Vamos lá. Essa semana, quantas noites, quantas madrugadas da semana te viu de joelho dobrado? Qual a madrugada da semana te viu de joelho dobrado? Pastor,
Só Deus sabe o quanto eu não posso. A senhora quer essa geladeira aqui? Ah, eu quero, custa 5 mil reais, mas é a que a senhora quer, não é? É a que eu quero. A senhora comprou? Comprei, estou pagando. Está pagando uma coisa que não dá para pagar, mas a senhora comprou. Não podia ter, mas tem. Tudo aquilo que é tão importante, que é valioso, e você quer, não diminua o preço. Eu dei uma mensagem dessa uma vez aqui. Nunca diminua o preço. A salvação de alguém tem um preço. E você quer pagar menos. Você só quer pagar nas horas vagas, na hora que dá. E geralmente a salvação de alguém te custa e te custará sempre nas horas que não dá. Porque aquela hora é a hora de alto valor. Aquilo é o momento de alto valor. Mas você não quer pagar. Isso eu estou falando de oração, fora outras coisas. No livro de João 21:15, diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta, cuida, apacenta, guarda, cuida, ensina, alimenta, proteja, leve-as para o reino dos céus. Ô Pedro, Jesus está te perguntando: tu me amas? Oh Deus, eu te amo. Deus está perguntando: você me ama mesmo? Me ama? Então traga a tua família para minha casa. Tu me ama? Tira ele das drogas. Tu me ama? Tira ele do homossexualismo. Tu me ama? Tira ele das garras do diabo. Porque amar aquele é amar a mim. É não dar descanso às pálpebras enquanto essa bênção não chegar. Eu amo de falar o que disse o profeta Samuel ao Jessé, pai de Davi. Davi estava lá com as ovelhas, está lá com o cajado, com a sua funda, e o Samuel com o óleo para ungir o futuro rei de Israel. Eu amo de falar isso. Ele vai ungir, Deus diz: não, 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 não. E o profeta: acabaram-se os filhos? Ele disse: tem um, mas é um menino.
esse aí, você não vai querer ungir, não. Se vai ungir, é um desses meus aqui. O que eu tenho, o outro que tem, esse não entende nada, esse toma conta de ovelha, esse você não vai ver nada nele. O profeta disse, chamai-o. O Jessé disse, chame o teu irmão lá. Davi, quando foi chamar, Jessé disse, vamos nos assentar à mesa e vamos comer até que o menino venha. Tudo indica que o Davi estava longe. Ou que estivesse perto, come primeiro, depois você faz o que você tem que fazer. O profeta disse, nós, nem eu, nem você, nenhum dos seus filhos aqui que vão ficar na casa, nós não vamos nos assentar à mesa até que o menino venha. Várias vezes eu já preguei isso aqui, mas parece que você não deu ouvido. Você olha e diz, oh Deus, eu te peço, amém, vou dormir, vou trabalhar, vou comer, vou dançar, vou caminhar, vou. Não vai não, filho. Tira esse sorriso da tua cara. Vai fazer o que tem que fazer. Você está fazendo o quê? Eu estou assistindo o jogo aqui. Pode parar de assistir. Vai fazer o que tem que fazer. Tem alguém que precisa ser salvo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Na hora que você está assistindo o teu jogo, você deveria estar fazendo o que Deus mandou, está mandando para aquela pessoa ser salva, encontrar com Deus, ser curada, sair daquele câncer, sair daquela úlcera, sair daquele problema e etc, etc. Não, mas eu amo a Deus. Inclusive o Senhor vai orar aí, eu vou levantar minhas mãos para os céus e vou dizer, Senhor, eu te amo. Jesus vai te perguntar, Pedro, Maria, Carlos, Antônio, Serafim, Jussara, Bernabete, você me ama? Sim, amo. Então traga a tua família para mim. Traga o teu marido. Traga a tua esposa. Traga aquilo. Traga aquele. Levante-se. Se tu me ama, honra o meu nome. Você sabe o que é que está escrito, igreja? Todo mundo sabe, mas com certeza que esqueceu. Malaquias 1:6. O filho honrará o pai, e o servo a seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e disseste, em que desprezamos nós o teu nome? Se eu sou teu pai, cadê a minha honra? Se você me ama, demonstra-me. Não só de palavras, você tem que me apresentar esse amor. Jesus disse para o Pedro, você me ama, rapaz? Eu amo. Então cuida das minhas ovelhas. Guarda elas, mas cuida mesmo. Dá a sua vida por elas. Não as deixe na garra do diabo. Não deixe ela ficar doente. Tire elas do prostracismo. Não deixe ele fumar maconha. Não deixe beber cachaça. Não deixe viver no homossexualismo. Não deixe ficar desempregado. Não deixa. Se tu me ama, demonstra esse amor que você tem a mim para com o próximo. Primeira carta de João 4:20. Se alguém diz que ama a Deus, demonstra isso no irmão, pois o que odeia, despreza, pouco caso, é mentiroso. E aquele a quem você não dá a mínima, ele diz em Gênesis 1:26,
Você está desprezando, fazendo pouco caso, odiando, deixando de lado aquele a quem eu fiz a minha imagem, conforme a minha semelhança. Quer alguma coisa, igreja? Tu quer alguma coisa? Trabalha para ter. Ama a Deus de verdade. Ame a Deus de verdade. E Ele diz na sua palavra que o primeiro e único e maior mandamento é amá-lo acima, por favor, de todas as coisas. Você já parou para pensar que tem dia que você não vem para a igreja porque você diz que está alguma coisa? Ele diz acima de todas as coisas que você possa apresentar.